Olá, turma! A aula de hoje é sobre morfossintaxe. Morfossintaxe, verbo. A morfossintaxe é composta por 10 classes de palavras. Artigos, subjuntivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. A gente vai falar sobre o verbo. O que é o verbo? O verbo é a classe de palavras que pode ser localizada através do tempo, também conhecido como ação, estado, fenômeno. Essa composição do verbo é composto por 3 conjunções: ar, e ir. Exemplos: comer, partir, cantar e demais palavras que vocês possam interagir com a prof durante a aula, tá bem? O verbo apresenta várias flexões. Quais são? Pessoa. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira pessoa é eu. A segunda, tu. E a terceira pessoa, ele. O número é singular e plural, que a gente já aprendeu. Singular, um peixe. Plural, peixes, vários. O modo, ele é composto pelo indicativo, subjuntivo e imperativo. No modo indicativo, é o que exprime a certeza. Por exemplo, eu gosto de chocolate. O subjuntivo é a dúvida. A dúvida é um exemplo, será que eu vou ir bem na prova hoje? E o imperativo é uma ordem. Você pode associar aquelas frases quando a gente chega em um hospital, por exemplo. Não fume aqui dentro. Esse é um exemplo do modo imperativo. O tempo, ele é composto pelo presente, o pretérito e o futuro. O que é o presente? O presente é hoje. O pretérito é o ontem. E o futuro é o amanhã. A voz é composta por ativa, passiva e reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito é a ação da frase. Por exemplo, Mariana leu um livro. A voz passiva é o paciente da ação. Por exemplo, o livro foi lido por Mariana. A voz reflexiva é quando a gente fala sobre o paciente ser o agente da ação. Por exemplo, o cozinheiro feriu-se com a faca. As formas nominais do verbo são elas: indicativo, gerúndio e particípio. O que são isso? Aqui a gente tem uma explicação feita na tabela para vocês entenderem melhor. O infinitivo são aquelas palavras que terminam em R. Por exemplo, entender. No caderno de vocês sigam escrevendo do lado da tabela. Faz a tabela do tamanho da folha do caderno e do lado vocês vão colocar algumas palavras que vocês já conhecem que terminem em R, que são as palavras do infinitivo. O gerúndio são as palavras que terminam em NDO, que são isso: entendendo, lendo, comendo, e assim vocês vão seguir também colocando palavras que vocês conhecem no lado aqui do entendendo. O particípio são as palavras terminadas em ado e ido. Tem que cuidar que ado é na primeira conjunção e ido segunda e terceira. Palavras como exemplo: entendido, partido e vendido. Sigam colocando as palavras na sequência aqui. E a gente tem uma charge. Prestem bem atenção nessa charge, que a gente vai fazer uma atividade no final da aula usando essa charge como referência. Agora a bicha tá mandando ler os códigos de barra. A outra senhora diz o quê? Um fino, um grosso, um fino, um fininho, um grossão. Essa é a charge. Duas senhoras no caixa eletrônico. Aqui, a gente vai analisar junto essa charge. Para qual gênero textual a charge pertence? Gênero textual, a gente já estudou vários deles. Esse é uma narrativa. Qual a finalidade do texto? Colocar humor, né? Nos dias de hoje, percebemos essa dificuldade com alguém que conhecemos? Dificuldade de ir no caixa eletrônico, nossos pais, os avós, alguns dos nossos tios que têm mais idade, tem alguns que têm mais dificuldade, não é mesmo? Vamos voltar ao texto. Qual a palavra que está escrita na linguagem informal? Para a gente ler de novo, o prof vai ler para vocês. Agora a bicha está mandando ler os códigos de barras. Qual parte dessa frase que a prof leu que vocês acham que está escrita de forma linguagem informal? Aqui, lendo novamente, aparece a palavrinha tá. Essa palavra está escrita na linguagem informal. Analisando o texto, consegue identificar o erro de concordância nominal? Analisando a charge, consegue identificar qual é o erro de concordância? Agora a bicha está mandando ler os códigos de barra. Um fino, um grosso, um fino, e assim por diante. Os códigos de barra. Os códigos de barras. Seria o erro, né, da concordância nominal. O que torna o texto engraçado?
na visão de vocês. O que foi engraçado nessa situação? Na minha visão, foi a senhorinha, em vez de digitar o número do código de barra, ela descrever conforme ela estava vendo o código de barra, não é mesmo? Um fino, um grosso. Esse é o código de barra igual tem um talão de luz, de água que a gente paga em casa, né? A última pergunta antes da atividade. Em relação à segunda senhora, destaque a importância da vírgula ao ler. Se a gente voltar aqui, ela lê pausadamente. Um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, um branco, um grosso, um grossão. Se a gente fosse ler sem a vírgula, sem fazer a pausa que a vírgula exige nessa situação, ia sair atropelando a frase inteira. Um fino, um grosso, um fino. Então, a importância da vírgula nas frases, quando a gente vai ler, lê pausadamente, não atropela a vírgula, como muitos casos acontecem, né? Para auxiliar na atividade de vocês, a prof trouxe uma música, do Almir Sater, para vocês identificarem os verbos que contém na música. Música é o quê? É um poema. Então, vamos fazer a análise do poema, e enquanto vocês fazem a atividade, depois a prof deixa vocês ficarem escutando a música, tá bem? Almir Sater, tocando em frente ao nome da música. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Podemos... Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a... Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como versos... Como um velho boiadeiro levando a boiada, vou tocando... Vamos voltar ao texto. Qual a palavra que está escrita na linguagem informal? Para a gente ler de novo, o prof vai ler para vocês. Agora a bicha está mandando ler os códigos de barras. Qual parte dessa frase que a prof leu que vocês acham que está escrita de forma... que está escrita na linguagem informal? Aqui, lendo novamente, aparece a palavrinha tá. Essa palavra está escrita na linguagem informal. Analisando o texto, consegue identificar o erro de concordância nominal? A gente acabou de ler. Vou ler o slide errado. Analisando o texto, consegue identificar o erro de concordância nominal? Novamente, analisando a charge. Qual é a concordância? Analisando a charge, conseguem identificar qual é o erro de concordância? Agora a bicha está mandando ler os códigos de barra. Um fino, um grosso, um fino, e assim por diante. Os códigos de barra. Os códigos de barras. Seria o erro, né, da concordância nominal. O que torna o texto engraçado? Na visão de vocês. O que foi engraçado nessa situação? Na minha visão, foi a senhorinha, em vez de digitar o número do código de barra, ela descrever conforme ela estava vendo o código de barra, não é mesmo? Um fino, um grosso. Esse é o código de barra igual tem um talão de luz, de água que a gente paga em casa, né? A última pergunta antes da atividade. Em relação à segunda senhora, destaque a importância da vírgula ao ler. Se a gente voltar aqui, ela lê pausadamente. Um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, um branco, um grosso, um grossão. Se a gente fosse ler sem a vírgula, sem fazer a pausa que a vírgula exige nessa situação, ia sair atropelando a frase inteira. Um fino, um grosso, um fino. Então, a importância da vírgula nas frases, quando a gente vai ler, lê pausadamente, não atropela a vírgula, como muitos casos acontecem, né? Aqui a prof trouxe uma música do Almir Sater, que é uma... Será que vai precisar? Para auxiliar na atividade de vocês, a prof trouxe uma música do Almir Sater, para vocês identificarem os verbos que contém na música. Música é o quê? É um poema. Então vamos fazer a análise do poema, e enquanto vocês fazem a atividade, depois a prof deixa vocês ficarem escutando a música, tá bem? Almir Sater, tocando em frente ao nome da música. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe.
só leva a certeza de que pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Agora, a gente vai fazer a atividade. Na folha de vocês vão sublinhar os verbos que contém nessa música aqui, tá? E a próxima atividade é relacionada à charge que a gente viu anteriormente. Em grupo de até 3 alunos, vocês podem fazer aleatoriamente e vão montar uma charge compondo nessa historinha que vocês vão montar as frases que tem um verbo. Vamos fazer desenho, pode ser em cartolina, pode ser em folha sulfite, fica a critério de vocês. Quando vocês desenvolvem a atividade, a prof vai pôr a música para vocês ouvirem, tá? Ando devagar, que já tive pressa.